Palavra de Deus, queridos, mais uma vez quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 até 13 e 14. 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 e 14. Pedi para apagar as luzes aqui do palco, fica mais visível. 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Queridos, o povo estava enfrentando uma crise muito grande, porque Saul havia procedido de forma nécia. Saul havia desobedecido a Deus. Por causa da desobediência, o povo havia mergulhado numa escuridão moral, espiritual, social muito grande, e Deus então manda esse recado através de Samuel. Deus estava buscando um homem para aquele momento, para aquela situação que o seu povo estava vivendo. Olhando esse texto, irmãos, eu me reportando para a nossa realidade, eu percebo que o grande sonho da humanidade sempre tem sido a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade sem desigualdades sociais, sem preconceitos raciais, uma sociedade sem violência e em que todos tenham igual acesso à habitação, à saúde e à educação. Esse tem sido o sonho da humanidade. Aqueles que foram jovens naquela década lá de 60 ou até um pouco antes, lembram das grandes lutas, dos grandes embates ideológicos, e o grande desejo, o grande sonho os homens têm idealizado, os homens têm sonhado, os homens têm lutado, os homens têm dado a sua vida pela construção desta sociedade. Mas, no entanto, queridos, ela parece ser um sonho cada vez mais distante, um sonho cada vez mais inviável, um sonho cada vez mais utópico. Percebe-se nitidamente nos dias de hoje, e eu creio que essa é a sua percepção, uma decepção generalizada com o ser humano. Aliás, falar nisso, eu nunca vi tanta ênfase em animal como nos dias de hoje. Confesso a vocês que às vezes eu tenho vontade de ser um animalzinho, né? Eu acho que hoje é interessante o que acontece com o ser humano, parece não dar tanto ibope, mas acontece alguma questão com o animal e tudo isto é notícia. Talvez seja por isso, há uma decepção generalizada com o ser humano. A cada dia nos chocamos e nos indignamos com o comportamento imoral, com o comportamento dissimulado, desonesto, corrupto da maioria dos homens, especialmente, mas não só, daqueles que nos governam. É impressionante isso. Agora mesmo estamos assistindo aí esse julgamento no Supremo Tribunal, o chamado mensalão, CPI. Irmãos, a cada dia que passa, e a decepção é cada vez maior. Mas o grande problema, o grande dilema da humanidade, que a maioria parece não poder ou não querer enxergar, é que se não mudarmos o homem, se não transformarmos o homem, nós não mudaremos, nós não transformaremos a sociedade em que nós vivemos. O mundo clama,
o mundo precisa de homens que possam fazer a diferença em nossa sociedade. Homens que vivam aquilo que creem e creiam naquilo que vivem. Homens cujas vidas sejam uma inspiração. Homens cuja vida seja um exemplo para os demais homens. Há um clamor no mundo de hoje. Há um clamor por homens. Homens. Naturalmente também mulheres. Embora o foco hoje seja mais o homem, mas também mulheres, jovens, moços, moças, que façam diferença na nossa sociedade. A questão hoje é essa: será que somos todos corruptos? Será que todos estamos sendo levados para a corrupção? Será que é esse o caminho? Eu creio que só um homem de Deus, e só um homem temente a Deus, poderá impactar e fazer diferença nesse mundo em crise. E é sobre as características desse homem que eu gostaria de lhes falar nesta manhã. E o tema que eu quero compartilhar com vocês, queridos, é esse: homens de Deus para um mundo em crise. Homens de Deus para um mundo em crise. Queridos, quando eu vejo um homem que foi presidente do Supremo Tribunal de uma nação como a nossa, em litígio com um homem que foi presidente da República Federativa de um país como o Brasil, a sétima, ou a sexta, ou a quinta economia do mundo. Quando eu olho e vejo essa situação, eu digo: Deus, tenha misericórdia dessa nação. Irmãos, isso é muito grave. E não sou eu que estou falando, está nos jornais e todos vocês acompanharam. É um ministro do Supremo Tribunal Federal desse país, um homem que foi o presidente da mais alta corte. Nós temos 3 poderes. E ele foi o presidente da mais alta corte, que se encontra com um homem que foi presidente desse país. E quando nós vemos essa situação, nós dizemos: Deus tenha misericórdia. Nós precisamos de homens de Deus. Irmãos queridos, só homens de Deus podem fazer diferença no mundo de hoje. E o encontro foi no escritório de um outro homem, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal desse país também, que foi ministro. Meus amados irmãos, quando nós estamos vendo isto nas autoridades maiores desse país, o que é que nos resta a não ser dizer: Deus, levante homens, Deus, levante mulheres do Senhor, que possam impactar essa nação. Esta nação está com um problema sério do ponto de vista moral e espiritual. O problema dessa nação não é financeiro. O problema dessa nação não é econômico. Essa nação é uma nação rica. Essa nação é uma das nações mais ricas da face da terra. Quiçá a mais rica. O Brasil tem minérios que só existem nesse país e nessa nação. Nós estamos vivendo num país, numa terra rica, mas que está enfrentando um problema sério na sua questão moral e espiritual. Por isso, homens de Deus para o mundo em crise é o que nós precisamos. Homens de Deus. Que homens de Deus nós precisamos? Esse é o desafio dessa manhã. E eu gostaria que você pedisse a Deus, que o Senhor fizesse de você. Eu faço um apelo a vocês jovens, a vocês adolescentes, a vocês irmãos mais adultos, a vocês mais velhos, que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus levante cada um de vocês. Porque eu creio que aqui está a esperança. É de entre o povo de Deus que está a esperança do mundo. Irmãos, não tenham dúvida disso. A esperança do mundo está entre os servos do Senhor. A esperança para esse mundo está nos servos do Senhor. O homem de Deus para esse mundo em crise, em primeiro lugar, é aquele que possui a firmeza e a tenacidade de Caleb. E eu trago 4 exemplos bíblicos para nós refletirmos nesta manhã. Abra a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 14, versículos de 9 até ao versículo 12.
firmeza e tenacidade de Caleb. É o que nós precisamos, homens que possuam essa firmeza, essa tenacidade de Caleb. Josué 14, 9 a 12 diz: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair, como para entrar. Agora, pois, dá-me esse monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, que eram os gigantes, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor o disse. Queridos, essa firmeza e essa tenacidade de Caleb, ela se percebe nesse não desanimar diante dos problemas e das dificuldades. Enfrentamos problemas, enfrentamos lutas, mas não desanimamos. E olha, Caleb não desanimava, porque ele confiava inteiramente na palavra do Senhor. Ele confiava inteiramente na promessa do Senhor. Ele diz aqui que o Senhor me conservou em vida. Ele diz aqui: olha, dá-me aquele monte, pois tu ouviste que o Senhor falou. O Senhor havia dado uma promessa, o Senhor havia dado uma palavra, e é isso que traz ânimo ao coração de um homem de Deus. Ele não desanima diante de problemas, diante de dificuldades, porque confiamos na palavra. O Senhor falou, o Senhor prometeu, e o Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir. Podemos confiar nessa palavra, e quando confiamos na palavra do Senhor, e quando nós confiamos na promessa do Senhor, não há desânimo. E o homem de Deus, ele não desanima. Veja, queridos, há problemas sim, há dificuldades. Caleb tinha diante dele uma montanha de gigante, guardada por gigantes fortes, cidades fortificadas, mas ele tinha uma palavra do Senhor, ele tinha uma promessa do Senhor. E o homem que tem essa palavra e essa promessa, ele não desanima nunca. Não é porque é brasileiro, não. É porque ele tem uma promessa e ele tem uma palavra do Senhor. Confiamos nessa palavra. Irmãos, é essa palavra que nos sustém, é essa palavra que nos dá ânimo, é essa palavra que nos leva a seguir adiante. Firmeza e tenacidade, Caleb, não recuando diante das lutas e das batalhas do dia a dia. Irmãos, o dia a dia é de luta, é de batalha, é de problema, é de dificuldade. Meu irmão, não ache estranho você estar passando por luta, não. Não ache estranho você estar passando dificuldade, é isso mesmo. E vão vir mais dificuldades, e vão vir mais lutas, e vão vir mais problemas, meu irmão. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas o que é que nós precisamos? A firmeza e a tenacidade de Caleb, não recuando. E ele não recuava por quê, igreja? Porque ele cria na presença e no poder de Deus agindo na sua vida. Olha o que ele diz. Quando Deus fez a promessa, ele diz que ele tinha 45 anos. Aliás, ele tinha 40 anos. 45 anos são passados. E ainda hoje, com 85 anos, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Por que é que ele está forte? Porque ele cria na presença e no poder de Deus agindo na sua vida. E aquele que tem o poder de Deus agindo na sua vida, meu irmão, ele não recua, ele não enfraquece, ele é forte, porque o poder de Deus está em nós. O apóstolo Paulo disse o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso não recuamos. As lutas estão aí, meu irmão, é para você enfrentar. É para você ir adiante, é para que você as vença. Veja, ele não recuava porque ele cria no poder de Deus agindo nas circunstâncias ao seu redor. Ele diz: porventura o Senhor será comigo para os expulsar. Ele sabia que Deus estava com ele. E em Deus faremos o quê? Em Deus faremos proezas. Pois contigo saltarei
muralhas, e serei mais que um vencedor. Essa é a visão de Caleb, é essa a visão que nós precisamos ter na nossa vida. Eu espero que nessa noite o Senhor levante Calebes e Calebas em nosso meio, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser um Caleb, você, minha irmã, precisa ser uma Caleba. Firmeza e tenacidade. Os problemas virão, as dificuldades, as batalhas. Quando Caleb olhou, tinha uma montanha cheia de gigantes, fortificada, mas ele não desanimou, ele não recuou. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, para de desanimar, para de recuar, enfrenta, vai em frente com o Senhor, pois contigo saltarei muralhas e serei mais do que um vencedor. É isso que o Senhor espera diante de nós. Nós temos uma noção errada do Evangelho. A gente pensa assim: eu sou de Jesus e eu vou chegar lá, tem a montanha, e eu vou dar um sopro, os gigantes vão cair, eu vou chegar e eu vou tomar posse da montanha. Irmãos, não é isso que é o Evangelho, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É exatamente o contrário disso. O Senhor nos abençoa em meio às lutas, em meio às dificuldades. Deus não tinha dito que ia dar a montanha para ele? Disse ou não? Disse. Deus prometeu ou não prometeu? Prometeu. Mas quando Deus chegou lá, a montanha estava habitada, a montanha estava cheia de gigantes, a montanha tinha cidades fortificadas. E aí Caleb podia ter dito: Senhor, como é que pode? O Senhor prometeu e agora é só problema, é só luta, Deus. Puxa, Senhor, como pode Deus fazer isso comigo? E ele podia ter desanimado, ele podia ter recuado, como muitas vezes nós fazemos. O Senhor promete, o Senhor dá a palavra, mas você precisa ir lá e tomar posse da vitória. Você precisa lutar e vencer em nome do Senhor. E é na luta que você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Peça a Deus nessa manhã: Deus, eu quero ser um Caleb. Deus, eu quero ser firme, eu quero ser tenaz, eu quero ter força. Senhor, eu quero ter fibra, eu quero ter raça. Eu quero ter raça, Deus. Senhor, faça de mim um homem e uma mulher de raça, Pai. Eu não quero ficar chorando pelos cantos, eu não quero ficar aí desanimado pelos cantos. Irmãos, nós precisamos olhar para esse exemplo, confiar na palavra, confiar na promessa do Senhor. E qual foi a promessa do Senhor? No mundo tereis aflições, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, e por maior que seja o problema, você não está sozinho, e em Cristo você conseguirá a vitória. Você está querendo as coisas de graça? O Evangelho é de graça, mas não é barato. Você está aí no boletim de hoje. Na contrapágina do boletim, a história de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Eu nunca sei falar direito, porque eu não sei alemão, mas é mais ou menos isso. E a história desse homem é uma coisa extraordinária. Esse homem foi um dos poucos. Quando o nazismo surgiu na Alemanha, a maioria das igrejas evangélicas entrou no nazismo e achando que o Hitler era o salvador do povo alemão. Aliás, há coisas que a gente não entende. O próprio racismo no sul dos Estados Unidos foi incentivado pelas igrejas. Há um escritor famoso aí que vocês já leram, Philip Yancey, e ele foi criado numa igreja racista, e isso levou a escrever muitos dos livros que ele escreve. Ele é fruto daquelas igrejas lá do sul, racistas. E a gente fica pensando: como é que em nome da palavra de Deus a pessoa pode ser racista? Né? Como é que em nome da palavra de Deus, mas as igrejas na Alemanha aceitaram com tranquilidade, a maioria das igrejas. E Bonhoeffer foi um dos que se levantou contra isso. Teve que sair, foi para os Estados Unidos, mas ele decidiu voltar. Ele disse: o meu lugar é entre o meu povo. Ele criou um trabalho lá muito interessante e veio naturalmente a morrer por causa da luta de Hitler. Mas ele foi um homem impressionante. Ele tinha a firmeza, ele tinha a tenacidade de Caleb. Ele não recuou diante das lutas e das dificuldades. Irmãos, o Evangelho, e foi ele que disse, o Evangelho é de graça, né? A graça, ela não é barata, porque ela tem um preço. Ela tem um preço.
E o preço foi a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos estar prontos para lutar, prontos para enfrentar. Meu irmão, não desanime, meu irmão, não recue. Talvez você esteja enfrentando uma luta, uma dificuldade, pode ser em casa, no trabalho, seja lá onde for. Olhe para o exemplo de Caleb, um servo do Senhor, e olhe para a determinação desse homem. Peça a Deus nessa manhã: Deus, não me deixe desanimar, Deus, não me deixe recuar, Deus, me ajuda a enfrentar. Os anaquins estão aí, irmãos, nós estamos cercados de anaquins. Os anaquins são gigantes ao nosso redor. Nós estamos cercados de anaquins. E daí? Mas pastor, eles são grandes demais. Não olhe para a grandeza do anaquim, mas olhe para a grandeza do seu Deus. Não olhe para a grandeza dos gigantes ao seu redor, dos problemas ao seu redor, mas olhe para a grandeza do seu Deus. E lembre-se, em Deus faremos proezas. E essa era a fibra tenaz de Caleb. Mas vamos adiante, queridos. O homem de Deus para esse mundo em crise. É que eu estou focando o homem, mas é para a mulher de Deus, o jovem de Deus, o adolescente de Deus, a criança de Deus, o menino de... Não, menino de Deus não pode. Mas a criança de Deus, é que tem o grupo dos meninos de Deus, não é? Então, o homem de Deus para esse mundo em crise. Em segundo lugar, é aquele que possui a conduta e a responsabilidade de Josué. Irmãos, Josué tem tanto para nos ensinar. É uma vida também tão abençoada, tão maravilhosa. Abra a sua Bíblia lá, aliás, já está aberta. Josué 24. Veja o que diz os versos 14 até ao 16. É um texto conhecido, mas esse texto fala profundamente ao nosso coração. É Josué falando ao povo. Josué era um líder, Josué era um general, ele foi o substituto de Moisés, preparado por Moisés. Quando Moisés morreu, Josué estava a postos. Deus tem sempre alguém preparado. Ninguém é insubstituível na obra do Senhor. O Senhor sempre tem pessoas para levantar. E depois que Moisés morreu, Deus levanta Josué. E agora, depois de toda a luta, agora já no final da sua vida, Deus se levanta e ele diz para o povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Queridos, é a conduta de Josué. Ela nos ensina que nós precisamos, o homem de Deus, para esse tempo, é o homem que tem liderança espiritual na sua família. Ele é um líder espiritual na sua família. Líderes espirituais na família. O mundo está do jeito que está, porque os homens deixaram de ser líderes espirituais na sua família. Veja o exemplo de Josué. Ele amava e ele levava a sua família a amar o Senhor. Ele servia e ele levava a sua família a servir ao Senhor, de tal forma que quando ele está lá diante do povo, ele diz: vocês decidam hoje, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sabia o que estava dizendo. Não é que ele impusesse, não é que ele fosse um déspota, é que ele era um homem que amava ao Senhor, e ele levava a sua família a amar o Senhor. Ele servia ao Senhor e levava a sua família a servir ao Senhor. Ele era um exemplo de liderança espiritual na sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, não basta você levar a família à igreja, ou a amar ou a servir. Você precisa ser o exemplo. Eles precisam ver isso na nossa vida. A nossa vida precisa ser um exemplo para a nossa família. E Josué, ele é um exemplo de liderança espiritual para a sua família. Irmãos, um líder, qualquer líder, em qualquer área, ele precisa começar a sua liderança na sua família. Interessante que quando o apóstolo Paulo fala dos requisitos para o ministério pastoral, é interessante que os maiores requisitos estão dentro da família. Se vocês lerem lá em Timóteo, vocês vão ver isso.
Vocês vão perceber isso, a importância dessa liderança espiritual dentro do lar. Amar e levar a família a amar o Senhor. Servir e levar a família. A família ama o Senhor porque ela vê o seu líder amando o Senhor. A família serve o Senhor porque ela vê o seu líder servindo ao Senhor. Uma das coisas que mais me comovem negativamente é ver um pai trazer um filho na igreja, deixá-lo para a escola bíblica e ir embora. Isso é terrível, porque você está dizendo para o seu filho, é bom para você, mas não é bom para mim. Eu vejo pais, e isso é outra coisa que eu não entendo. Pastor, a gente precisa de uma igreja porque precisa ensinar nossos filhos, não é? E a pergunta que me dá vontade de fazer é, para vocês não precisa não? É só para os filhos de vocês? Vocês não precisam não? Muitas pessoas dizem isso, a gente precisa de uma igreja, não é? Porque precisamos levar nossos filhos, precisamos educar nossos filhos. Você precisa da igreja para os filhos, para você não precisa não, né? Você não precisa mais de igreja não, né? Você não precisa mais. Meu querido irmão, esse filho vai se afastar, quer dizer, cadê a irmã Ruth? Não está aqui nessa manhã, vai dizer, está amarrado, não vai se afastar não, mas, quer dizer, ele tem tudo para se afastar, porque ele não vê isso na vida dos pais, ou na vida do seu líder espiritual, liderança espiritual, homens, abram seus olhos para isso, irmãos, liderança espiritual é algo sério, Nós estamos hoje com sérios problemas a nível de mundo por falta de liderança. É essa falta de liderança que vai trazer um homem chamado Anticristo, cujo número é 666. É um líder que se levantará. Sabe por quê? Porque não há liderança. Nós estamos perdendo toda a liderança. E a liderança começa dentro da nossa casa. Mas veja, Josué, ele foi um exemplo de liderança para o seu povo. Um exemplo de liderança. Precisamos de líderes que sejam exemplo para as pessoas lá fora. E isso me impressiona. Olha o texto bíblico lá no final, Josué 24:16. Olha o que o povo respondeu. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Essa resposta, esse feedback do povo, ele foi dado por causa do exemplo de liderança espiritual do seu líder. Por quê? Porque Josué, ele inspirava o povo a ser fiel ao Senhor. Ele desafiava o povo a obedecer ao Senhor. Irmãos, não basta ser crente, é preciso inspirar as pessoas a crerem no Senhor Jesus. O que está faltando no povo de Deus hoje é a inspiração. A sua vida, a minha vida, para inspirar outros a andar com o Senhor Jesus Cristo. A andar com o Senhor. Ultimamente eu tenho ouvido algo, e eu comecei a ouvir lá com o pastor Roberto, e eu comecei a prestar atenção, e eu disse, eu está certo, e eu estava errado no que eu dizia. E eu dizia exatamente isso: olha, a gente não pode olhar um para a vida do outro, não, a gente tem que olhar para Jesus. E sabia que está errado? Sabia que a gente tem que olhar mesmo para a vida um do outro. Porque você precisa ver Jesus na minha vida. Porque então, se não vê Jesus na minha vida, que crente sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui, gente? O que é que eu estou fazendo aqui? Então eu preciso me converter. Então nessa manhã, todos vocês vão se converter a Jesus. E eu também. Então nós precisamos converter. Gente, se não se pode olhar para mim, e se eu não posso dizer, olhem para mim e vejam tudo na minha vida, o que é que eu sou afinal, meus irmãos? Veja, Josué, ele inspirava, assim como Moisés, ele inspirava o povo, ele inspirava. Nós precisamos de líderes, de homens que inspirem. Não basta dizer que eu sou crente, eu sou da igreja tal, eu frequento a igreja tal. É interessante isso, tudo bem, eu até relevo, mas a gente sempre tem assim um certo orgulhozinho da igreja e tal. Não, sou da igreja tal, conhece meu pastor? E se você diz que não, fica até complicado, né? Mas também não pode mentir. Então, olha, eu já ouvi falar no nome, mas não conheço pessoalmente, né? Quando, na verdade, a questão não é essa. A questão é a minha vida ser uma inspiração. Meu irmão, a sua vida é uma inspiração. As pessoas podem olhar para você e ver Cristo em você e desejar ser como você? Desejar ser como você. Irmão, se as pessoas não podem olhar para a minha vida, se a minha vida não as inspira, se a minha vida não as desafia, se a pessoa olhar para mim e disser assim, não, a gente tem que fazer o que ele diz, mas não o que ele faz. Meus irmãos,
Isso é uma catástrofe. Isso é um problema sério. Você tem que chegar no seu trabalho e dizer: olhe para mim, olhe para a minha vida, olhe para o Cristo que há em mim. Olhe, eu era assim, agora eu sou diferente. Olhe para a mudança que Cristo fez. Irmãos, a conduta, a responsabilidade, liderança espiritual. Nós precisamos de líderes. Nós precisamos de crentes que sejam líderes. Você está olhando para mim? O crente no Senhor Jesus, convertido a Cristo, ele é líder espiritual onde ele está. Ele é o líder espiritual. Onde você estiver, se você é convertido a Jesus e você vive no reino das trevas, no meio das trevas, se você vive na guerra, você é o líder espiritual. Você é luz no meio das trevas. E você é líder espiritual. E o líder espiritual é aquele que inspira, é aquele que desafia. As pessoas olham e elas dizem: eu quero ser como ele. As pessoas olharam para Josué e disseram: não, nós queremos servir a Deus como você. Nossas famílias são de Deus como a sua. Nós queremos servir o Senhor como você. Líderes que inspiram, crentes que inspiram e inspiram as pessoas. Meu querido irmão, não basta vir na igreja domingo de manhã, domingo à noite. É necessário inspirar. A sua vida precisa ser uma inspiração. As pessoas precisam olhar para você e dizer: eu quero ter uma vida igual à vida dele. E quando Josué falou, o povo respondeu: não, nós queremos servir ao Senhor, nós não queremos abandonar o Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Depois de Josué, qual é o livro que vem? Juízes. E aí quando você começa a ler o livro de Juízes, é uma tristeza. Porque diz lá no livro de Juízes: quando morreu toda aquela geração, e se levantou uma nova geração que não conhecia ao Senhor, então começou uma ciranda. E o livro de Juízes, ele tem um ciclo que é assim: o povo peca, Deus castiga, o povo se arrepende, Deus manda um juiz, o juiz liberta o povo vive um tempo de paz, depois o povo peca de novo, Deus o castiga, depois o povo se arrepende, porque o povo não tem mais liderança espiritual. Não há liderança espiritual, não há liderança, não há líderes, pessoas que inspirem, pessoas que desafiem, pessoas que possam inspirar as outras. O problema do mundo de hoje, o que está faltando, queridos, no mundo de hoje são líderes que inspirem. Líderes que inspirem. Infelizmente, nós estamos perdendo os referenciais. Pessoas que tragam inspiração. Moisés foi uma inspiração. Josué foi uma inspiração para o seu povo. E nós precisamos inspirar as pessoas ao nosso redor. Elas precisam olhar para nós e elas precisam ver a diferença, o poder de Deus na nossa vida. Mas, queridos, caminhando, o homem de Deus para o mundo em crise, em terceiro lugar, é aquele que possui o caráter, a integridade de Daniel. Precisamos de homens, de mulheres, de caráter, de integridade. Abra a sua Bíblia em Daniel 6, de 1 a 5. Irmãos, gravem esses textos, meditem sobre eles, procurem fazer deles a razão de ser da sua vida espiritual. Daniel 6, 1 a 5. Olha o que diz o texto. Irmãos, que coisa tremenda. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, ou sátrapas, que é o nome que eles eram, satrapias, eram regiões em que o reino foi dividido, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles, sobre os 120, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, o Espírito Santo de Deus. E o rei pensava constituí-lo, olha só, meu irmão, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino.
Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Irmão, é o testemunho de ímpios em relação a um servo do Senhor. Irmãos, vocês já pensaram amanhã no Globo, no Estadão, no Diário, não sei, Brasília, esqueci o nome de lá, no Jornal Principal de Brasília, isso, Correio Brasiliense, pareceu bem a presidente Dilma Rousseff constituir sobre o país, enfim, lá, e depois dissesse que a presidente pensou em colocar fulano de tal, servo do Senhor, sobre todo o Brasil, porque nele há um espírito excelente, porque ele é um servo do Senhor. Foi isso que aconteceu. O rei viu isto em Daniel. Queridos, caráter íntegro na vida pessoal, na vida profissional. É impressionante isto. Daniel tinha uma conduta pessoal irrepreensível e inatacável. Ele tinha uma conduta profissional eficiente e excelente. E o rei viu isto na vida dele. É isso que o servo do Senhor, é isso que uma serva do Senhor precisa ter. Irmãos, nós precisamos de um caráter íntegro na nossa vida pessoal, uma conduta irrepreensível. Eles tentaram achar, não acharam nada na vida pessoal, fizeram uma devassa na vida de Daniel, não encontraram absolutamente nada na sua vida pessoal. A sua vida profissional era uma vida eficiente, ele era excelente, tão excelente que o rei queria colocá-lo acima de todos, porque ele era um servo do Senhor. Ele era excelente. Irmãos, algo que nós precisamos aprender é que a excelência profissional, ela anda com a excelência espiritual. Não há dicotomia, não há dicotomia. Uma das coisas que mais me inculcam é ver crentes espirituais maus profissionais, porque tem alguma coisa errada. Um crente espiritual não pode ser um mau profissional, porque que espírito é esse que há nele, que não leva à excelência profissional? Eu não posso entender crentes espirituais, crentes que se acham ou se dizem espirituais, mas que são uma nulidade do ponto de vista profissional. E quando falo em nulidade, não me refiro nem tanto à questão da excelência profissional, mas à questão mesmo do trabalho, da seriedade, da verdade no trabalho. Crentes que estão sempre querendo sair mais cedo, chegar mais tarde, dar um jeito aqui, dar um jeito de lá. Meu irmão, isso não combina com vida espiritual. Porque o crente espiritual, ele é responsável. E Daniel, ele era responsável. E Deus espera que nós sejamos. Mas olha, ele era íntegro também na sua vida moral, na sua vida espiritual. A gente vê isso no texto. A sua conduta moral era ilibada e transparente. A sua conduta espiritual, ela era firme. Ele era contagiante. A Polícia Federal bateu na casa de Daniel. Os federais bateram na casa de Daniel, pegaram o computador de pedra lascada e levaram o computador da pedra lascada e olharam aquele negócio lá, fizeram tudo, fizeram uma devassa fiscal, fizeram uma devassa completa, não acharam absolutamente nada, porque era um homem íntegro, era um homem de Deus, era um homem do Senhor. Veja uma vida, uma conduta moral ilibada, transparente. A vida de Daniel era transparente, a sua conduta espiritual, ele era firme, lembra lá no início do seu livro, não sentava na mesa da corrupção,
corrupção, não sentava na mesa da luxúria, era um homem que era firme diante de Deus. E, irmãos, nós precisamos ser firmes, não podemos compactuar com o mundo. A sua vida, ela era contagiante, onde ele chegava. Daniel não era aquele crente chato que ninguém aguentava. Quando ele chegava, o pessoal se alegrava. Como aconteceu com Mardoqueu. Quando Mardoqueu foi levado a assumir o lugar de Amã, a cidade toda de Suzã se alegrou. Os ímpios se alegraram quando Mardoqueu assumiu o poder, porque era um crente contagiante. Crentes que contagiam. A gente ouve tanto testemunho de crente, crente chato, crente isso, crente aquilo, crente que é isso e é aquilo. Meu irmão, você precisa ser, nós precisamos ser crentes contagiantes. As pessoas chegam, elas querem estar perto de nós, elas pedem para estar conosco. Eu posso ficar pertinho de você? Não, vai trabalhar, vai lá para o seu lugar, vai lá para o seu setor. As pessoas querem ficar perto, porque são vidas que contagiam. Era assim a vida de Daniel, caráter íntegro na sua vida moral, na sua vida espiritual. E meus irmãos, vocês estão olhando para mim? E isso não o impediu de ser o primeiro abaixo do rei em 3 reinos. Daniel passou pelo reino babilônio, pelo reino medo-persa e pelo reino persa. Nabucodonosor, Ciro e Dario, 3 imperadores, e Daniel era o primeiro ministro dos 3, o primeiro ministro dos 3, e no entanto, ele era íntegro na sua vida pessoal, era íntegro na sua vida profissional, ele era íntegro na sua conduta, ilibada, firme, contagiante. Irmãos, precisamos de homens, de mulheres, com esse caráter, com a integridade de Daniel. E para terminar, o homem de Deus no mundo em crise é aquele que possui o coração e a piedade de Davi. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13, versos 21 a 23, e veja o que diz a palavra de Deus. Atos 13, 21 a 23. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho. Deus deu testemunho de Davi, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Nós precisamos de homens e mulheres com o coração e a piedade de Davi. Irmãos, Davi tem sido uma inspiração para a minha vida. Coração piedoso, totalmente apegado ao Senhor, era o coração de Davi. Sabe o que é isso? Davi possuía um desejo profundo de buscar ao Senhor, de andar com o Senhor. Lembra daquele texto de Salmos? Vale mais um dia nos teus átrios do que em outro lugar 1000. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Irmãos, eu confesso a vocês, olhando a vida de Davi, que viveu numa época em que Cristo ainda não tinha vindo, em que o Espírito Santo ainda não estava no mundo como está hoje, eu fico olhando para Davi e eu fico pensando: Deus, como é que um homem naquela época podia possuir um desejo tão profundo de buscar ao Senhor, um desejo tão profundo de andar com o Senhor? Era o desejo de Davi. O desejo de Davi era esse, era buscar. Irmãos, o desejo de Davi é algo que me impressiona, porque o desejo de Davi era conhecer o coração de Deus, para depois fazer aquilo que estava no coração do Senhor. Ele tinha esse desejo de buscar o Senhor. Mas olha, o coração de Davi era um coração piedoso, totalmente devotado ao Senhor.
Davi tinha prazer e alegria em agradar e obedecer ao Senhor. Ele tinha prazer e alegria em servir e trabalhar para o Senhor. Hoje, nós lemos às vezes a palavra, nós questionamos a palavra, nós começamos a dizer, mas por que isso? Mas tem que fazer isso por quê? E temos uma série de questões. Irmãos, Davi tinha prazer, ele tinha alegria em agradar e em obedecer ao Senhor. Ele tinha prazer e alegria em servir, em trabalhar para o Senhor. Era a alegria, era o prazer de Davi. Irmãos, algo que eu tenho perguntado para mim mesmo é: aonde está o meu prazer? Qual é o seu prazer? O que é que dá prazer para você? O que é que dá prazer para você? Irmãos, aonde está a fonte do nosso prazer? O que é que nos dá realmente prazer? É agradar? É obedecer o Senhor? É servir? É trabalhar para o Senhor? Será que é essa a nossa alegria? É esse o nosso prazer? Irmãos, às vezes eu sou levado a pensar que nós somos crentes que vivemos uma vida contrariada. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Você sabe o que é que o pródigo saiu de casa? Porque ele vivia contrariado. Ele não gostava da casa do pai. Ele não tinha prazer na casa do pai. Ele não tinha alegria na casa do pai. Ele não gostava de obedecer ao pai. Ele não gostava de obedecer. Interessante isso. Ele não gostava de ser submisso ao pai. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele queria ser independente. Esse pródigo somos nós. Esse pródigo somos nós. E aquele filho vivia incomodado na casa do pai. Tinha regra. Na casa do pai tinha hora para levantar, tinha hora para deitar. Na casa do pai tinham coisas para ser feitas. E aquele pródigo, ele não gostava daquilo. E ele queria fazer as coisas do jeito dele. Irmãos, é por isso que as pessoas saem da igreja. Eu já tenho dito isso para vocês. As pessoas saem da igreja não pelos motivos que elas falam. Os motivos que elas falam não são os verdadeiros motivos. A gente não quer se submeter. A gente não quer se submeter. A gente quer fazer a nossa vontade do nosso jeito. Nós não queremos ser contrariados. Nós queremos fazer a nossa vontade. Esse negócio de Bíblia, esse negócio que não pode, eu não aguento esse negócio, pastor sempre pregando lá, que o mundo e aquilo, poxa, eu quero fazer o que eu quero, eu quero fazer minha vida do jeito que eu quiser, esse negócio de que não pode isso, não pode, eu estou cheio disso, eu não quero mais, e sai. Só que, querido, o que você não sabe, é que você sai, não é por causa da pregação do pastor, não é por causa da igreja, você sai porque você não tem prazer, você não tem alegria no Senhor. Você não tem prazer, você não tem alegria no Senhor. Irmãos, quando a gente tem prazer e alegria, por exemplo, vocês gostam de futebol? Gostam, né? É gostoso ver o Brasil jogar. Copa do Mundo vem aí. Quando você está vendo um jogo de futebol e o jogo é bom, e você tem aquela alegria, aquele prazer. E eu acho tão legal essa coisa da Copa do Mundo. Eu vi a Copa de 70, eu estava em Portugal. Aí eu pensei assim, puxa, eu queria ir lá no Brasil um dia para ver como é lá. E Deus respondeu a minha oração, né? Que eu vi lá em Portugal, eu vi lá aquela festa toda. Aí todo mundo quer vir no Brasil para ver como é. E eu vi. E realmente é muito gostoso, aquele negócio antes da Copa, aquela história toda. Até aqui na igreja o pessoal se junta, vê aquela coisa toda. Agora, quando o jogo está bom, né, você fica torcendo para quê? Para que tenha prorrogação. E quando está bom, você torce o quê? Para que vá para os pênaltis. E se pudesse um pouquinho mais, você, puxa, aliás, já pensei isso, puxa, o jogo podia ser mais de 90 minutos, é tão pouquinho, né? Podia ser, e a gente fica ali feliz da vida, por quê? Porque tem prazer e alegria.
tem prazer e alegria. Mas quando a gente não tem prazer e alegria, a gente não quer que a coisa, quer que acabe logo. E não é assim que a gente faz nos cultos. Você sabia? Uma vez um aluno meu me disse, eu fui pregar numa igreja, e eu terminou o sermão, e eu tenho também que ter, já olhei lá, não devia ter olhado, mas eu terminou o sermão nesse horário, lá são 12:10, e depois que eu fui para a porta, um diácono cumprimentou e disse, o irmão acabou de transgredir o estatuto ou regimento interno dessa igreja. Ele disse, por quê? Porque no nosso regimento diz que o culto amanhã deve terminar impreterivelmente 10 horas. Foi aí que eu aprendi que tem regimento interno de igreja que tem horário para o culto terminar. Horário para terminar. E outros, no passado, quando o pastor ia além, o pessoal começava a fazer assim. Agora, a gente não faz isso num teatro. A gente não faz isso no jogo de futebol. Sabe por quê, querido? A alegria e prazer. A alegria e prazer. A gente muitas vezes está ali, mas a gente está pensando na corrida que vai ter depois. Poxa, esse pastor não vai acabar não, ainda tem que almoçar e a corrida começa às 2, não vai dar. O seu prazer e a sua alegria está onde? Na corrida. Na corrida. Irmãos, o que me impressiona nesse coração de Davi é que ele tinha prazer e alegria em agradar e obedecer ao Senhor, em servir e trabalhar ao Senhor, de tal forma que eu li esse texto, eu fiquei tão assim, tão invejoso, inveja santa, inveja do pastor é tudo santo, porque diz aqui, ao qual Deus deu testemunho e diz, achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, o meu desejo é que eu possa me tornar um homem conforme o coração de Deus. Sabe o que é isso? É querer agradar o coração de Deus. É querer agradar o coração de Deus. Deus, eu quero agradar o teu coração. Eu quero fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Irmãos, a gente não bebe, ou não fuma, ou não joga, ou não faz, ou faz alguma coisa. Não é porque é proibido, não é porque é pecado. É porque nós temos prazer e alegria em agradar o coração do Pai. Queridos, a questão não é se vocês vão ser excluídos ou não. A questão não é se é pecado ou não, eu diria até. Mas a questão é se isto vai agradar o coração do meu Pai. Essa é a grande questão. Então, possuir o coração de Davi é ter esse coração apegado, devotado completamente ao Senhor. O homem de Deus para o mundo em crise. O homem que nós precisamos, em primeiro lugar, é aquele que de Caleb. Em segundo lugar, em terceiro lugar, e em quarto lugar, possui coração, e que cada homem, na verdade que cada irmão, irmã, jovem, moço, moça, aqui nesta manhã possua a firmeza e a tenacidade de Caleb, que cada um de nós possua a conduta e a responsabilidade de Josué, o caráter e a integridade de Daniel, o coração e a piedade de Davi, e seja o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, o adolescente de Deus, para este mundo em crise. Queridos, para terminar, a crise é espiritual. A crise é espiritual. A crise é espiritual. Essa Europa mergulhada na crise foi o país onde Deus trouxe avivamentos extraordinários. A Inglaterra mergulhada na crise é o país onde Moody, o príncipe dos pregadores, pregava às quartas-feiras, culto de quarta-feira,
para uma população de mais de 1.000 pessoas. A crise nos Estados Unidos é espiritual. A crise no Brasil é espiritual. Nós precisamos de homens, de mulheres de Deus para esse mundo em crise. E ao final dessa mensagem, a pergunta que fica é essa: Deus, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus para influenciar esse mundo em crise. E se cada um de nós fizer diferença onde está, nós vamos mudar o Brasil e mudar o mundo. Eu quero convocá-los nesta manhã para uma revolução. Eu quero declarar todos vocês revolucionários. Esta igreja é revolucionária, em revolução contra o reino das trevas, pelejando pela fé que uma vez foi dada aos santos. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. O Senhor diz para nós: meta a espada na tua bainha, porque essa guerra é ganha com a palavra e a vida. E possamos nos levantar nesta manhã para sermos homens e mulheres que vamos mudar o mundo ao nosso redor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Após a oração você pode sentar, esperar um pouquinho para eu chegar na porta, e depois você está liberado. E hoje tem almoço. E todo o dinheiro arrecadado, irmãos, é para a igreja perseguida, para os ministérios que atuam com a igreja perseguida. E ao longo desse domingo, se você lembrar, ore pela igreja perseguida, ore por aqueles irmãos nossos que estão passando por lutas e dificuldades. Pai, eu te louvo nesta manhã. Eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te agradeço porque um dia o Senhor nos alcançou. E, ó Deus querido, nós estamos vivendo hoje a mesma crise que o teu povo viveu há tantos anos atrás. E o Senhor procurou entre eles um homem segundo o teu coração. E, Deus, hoje nós precisamos de homens segundo o teu coração, mulheres segundo o teu coração, que façam diferença no mundo em que nós vivemos. Deus, estamos vivendo em crise. Sabemos que essa crise é espiritual. Sabemos, ó Deus, que essa crise só é vencida por homens e mulheres de Deus. E eu te peço nessa manhã que o Senhor nos comissione, que o Senhor nos levante como revolucionários, que levem a palavra de Deus no coração e na alma, que levem a palavra nas mãos e que possam fazer diferença onde nós estivermos. Deus, que nos levantemos contra toda a corrupção moral, contra toda a corrupção financeira, contra toda a corrupção espiritual. Deus, eu sei que há um preço a ser pago. Ajude-nos, Deus, a pagar esse preço. Deus, que nesta manhã o Senhor nos dê a condição de pagar esse preço, mas de realizarmos a obra que o Senhor deseja que realizemos para salvar esse mundo, para que esse mundo conheça a pessoa bendita do Senhor Jesus. Abençoa agora o almoço. Abençoa, Senhor, também os recursos que serão levantados. Abençoa nossos irmãos, guarde e proteja aqueles que estão lá, Senhor, sendo perseguidos agora, talvez, ó Deus, sendo decapitados. Oh, meu Deus, tenha misericórdia e, Senhor, renove e avive a nossa fé. É a minha oração, em nome de Jesus, por quem eu oro. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Minutinho apenas de oração silenciosa. Agradeça a Deus. Peça a Deus que o Senhor te fale ainda. Que Deus nos abençoe.